A base dessa palavra está em Tiago capítulo 3, mas eu quero ir falando aqui o poder da língua, né? De uma maneira muito simples. As nossas palavras, elas têm o poder de vida e de morte. Provérbios 18, 21, se a gente abrir a nossa Bíblia, a gente vai ver uma versão assim bem simples. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem utiliza bem come do seu fruto. Existe um fruto que a gente consegue comer, se alimentar, que são as boas palavras. O fruto das boas palavras. O fruto das boas palavras que é igual a bênçãos, que é igual a coisas incríveis acontecendo. Há muitas pessoas que acreditam em lei de atração. Na verdade, não é lei de atração, nós deveríamos chamar de lei do posicionamento da língua. Nós podemos posicionar nossa língua de pelo menos duas maneiras muito perigosas. Uma perigosa para você e outra perigosa para o inimigo da sua alma. Qual é a maneira perigosa, né? Nós podemos posicionar a língua de maneira emocional. Nós sentimos e falamos, né? Ai, que dor de cabeça. Ai, como eu estou triste hoje. Ai, que angústia. Ai, mas eu não aguento mais essa situação. Por quê? Porque você está declarando o que você está sentindo. Entenda, Deus colocou sentimentos, emoções dentro do nosso coração. É claro que era para que a gente sentisse, mas sentimentos, eu costumo dizer que não deveriam ser a bússola, deveriam ser simplesmente termômetro. Olha, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia. É só para saber o que está acontecendo contigo. Mas nós não devemos nunca tomar decisões, soltar palavras a partir de sentimentos. Sabe, quantas vezes a gente teve resultados péssimos porque a gente não soube usar nossa língua? Nós temos um inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Sabe de uma coisa? Ele não precisa de muito. Ele só precisa de uma oportunidade, uma pequena brecha. E uma pequena brecha pode ser uma palavra maldita, uma palavra dita de maneira errada, uma palavra dita na hora errada, uma palavra que dá glória ao inimigo das nossas almas e não glória a Deus. O tempo inteiro, desde quando ele era anjo de luz, ele estava tentando roubar a glória de Deus, e ele continua com essa mesma estratégia, mesmo sendo agora diabo luz. O anjo de luz se tornou o diabo luz, mas o objetivo dele sempre foi o mesmo: roubar a glória de Deus. E quando nós utilizamos a nossa língua de maneira a conectar com os nossos sentimentos, sabe o que acontece? Nós damos uma oportunidade para o diabo luz entrar e se aproveitar. Ele gosta de roubar, matar e destruir. Então, ele pega aquela oportunidade que você muitas vezes dá a ele. Esse marido é isso. Essa pessoa é aquilo. Eu não aguento mais essa pessoa. Entenda, gente, as palavras ficam nos ares. Palavras são sementes. Como é que nós fazemos exame de DNA ultimamente? Não é necessário mais fio de cabelo para exame de DNA. Apenas um perdigoto, uma gotícula de saliva. Nós conseguimos traduzir o código genético. Sabe o que isso significa? Que enquanto você fala, estão caindo sementes no chão. Os ares estão sendo pulverizados com perdigotos. Perdigotos que carregam maldições, dependendo da maneira como a gente usa a língua, ou bênçãos. Então, quando nós conectamos os nossos sentimentos à nossa língua, sabe o que acontece? A gente usa mal. A gente fica conectando maldição com a realidade espiritual. A gente deixa nos ares, a gente planta no solo, onde a gente está, seja na nossa casa, no nosso trabalho, ou até mesmo andando por aí, nós vamos liberando palavras que vão produzir morte, conforme Provérbios 18, 21. Mas se nós soubermos usar a palavra, nós podemos gerar vida. E sabe, é lógico que a gente vai precisar submeter os nossos sentimentos para isso. Mas eu tenho certeza que quando a gente coloca os nossos sentimentos em sujeição a Deus,
a nossa língua passa a se alinhar com a palavra de Deus, então nós conseguimos ver mudanças no ambiente. Mas tem uma outra forma de usar muito negativamente a língua, que é através da nossa razão. Algumas pessoas não são seres tão emocionais, mas são seres mais racionais, e essas pessoas podem igualmente utilizar a sua língua de maneira a produzir morte e não vida. Pessoas que não veem perspectivas, não têm esperança, não enxergam com olhos da fé. Quantas vezes você não está vendo nenhuma possibilidade? E porque simplesmente você não está vendo possibilidades, você começa a declarar que elas não existem. Quantas vezes a sua língua está alinhada à tua razão mensal, orçamentária, ou a situação que se arrasta há anos nesse relacionamento doentio? Quantas vezes você e eu utilizamos a nossa língua de maneira escassa e não alinhada com a palavra de Deus? Quantas vezes nós utilizamos a nossa língua para conformar os nossos pensamentos e parece que até para aliviar o que a gente está pensando? É como se declarar aquilo que a gente está pensando fosse fazer alguma diferença positiva na nossa vida. Ao contrário, o inimigo se aproveita dessas sementes, dessas palavras que são lançadas. E aí ele que veio para matar, roubar e destruir faz o quê? Entra. E assim ele consegue manter cadeias emocionais, manter cadeias de incredulidade, aumentar a iniquidade na família, racionalizar a fé, diminuir o poder de Deus na sua vida. Mas hoje você vai se levantar e você vai alinhar a língua à palavra de Deus. Em Tiago capítulo 3, voltando para a palavra, nós vemos uma realidade de exortação. Eu gosto de exortação, porque eu acredito que quando nós somos exortados, nós somos corrigidos de maneira a produzir frutos melhores, nós conseguimos ter resultados ótimos. E como eu gosto de ter bons resultados, eu gosto de Tiago, porque nessa epístola, ele vai falar algumas coisas assim, até fortes, né? Principalmente para quem é mais sensível. Tipo assim, a língua é um órgão pequeno, mas você precisa dominar, e se você não domina a sua língua, você vai se dar mal, né? Tiago capítulo 3, a palavra de Deus diz que é muito danoso o poder da língua. O poder da língua é danoso. Ele pode criar um dano para você ou pode criar um dano para o inimigo. Quando nós vemos Jeremias, capítulo 1, né, o profeta Jeremias sendo escolhido por Deus, e ele naquele embate, sou ou não sou de Deus, prego ou não prego a palavra, Deus disse assim para ele: Jeremias, simplesmente fale a palavra de Deus, você não é jovem, incapaz de declarar a palavra de Deus, eu vou colocar as palavras na tua boca, simplesmente fale, Jeremias. E ele com medo de falar, e Deus falando assim: é o seguinte, quando você falar, você vai destruir e você vai construir. Eu não sei você, mas eu tenho uma grande inquietação para destruir planos do inimigo e edificar planos de Deus. Essa tem que ser a nossa língua, alinhada à palavra de Deus e à vontade de Deus, quando ela se torna capaz de destruir as obras do diabo e edificar a vontade de Deus. Primeira coisa que eu vejo Tiago falando aqui no capítulo 3 é o seguinte: olha, gente, o órgão é pequeno, mas o estrago é grande, cuidado. Segunda coisa que ele fala assim: olha, se você tomar cuidado, você vai ser um homem perfeito, uma mulher perfeita. E a terceira coisa que ele fala em Tiago 3 é: Deus pode ser glorificado através da sua língua, ou o diabo pode ser engrandecido através dela. Então é um órgão pequeno, capaz de gerar um grande dano. Mas ele também é um órgão capaz de gerar grandes propósitos de Deus. Quando nós utilizamos as palavras de maneira coerente ao Evangelho, nós praticamos boas novas. O Evangelho são boas novas. Boas novas aos aflitos. Talvez você esteja hoje passando por um momento de grande aflição.
Experimente falar a palavra de Deus. Eu sei, gente, que quando a gente está passando por momentos de provação, e eu passo por eles também, a gente não tem vontade, né, de ficar nem cantando, nem orando, e muito menos falando coisas boas. Mas sabe, existe um poder enorme em simplesmente pegar essa palavra e começar a liberar sobre os ares do ambiente onde a gente está. Né? Quando você não tiver desejo de orar, quando você estiver triste, quando você não conseguir louvar, quando você não conseguir adorar, liga um louvor no YouTube, no Spotify, simplesmente comece a declarar: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Poderoso eu vou descansar. Por que eu estou ficando ansioso? Porque te abates, minha alma. Confia no seu Senhor. É verdade que o justo, ele vai ter recompensa lá no final, mas ele tem recompensa. Deus está olhando para o justo e para o injusto. Continue fazendo o que é certo. Eu sou um homem de Deus, e por que coisas difíceis, ruins acontecem com o homem de Deus? Porque ele te escolheu para ser justo. Ele quer mostrar a fidelidade dele através da sua vida. Permaneça fiel. Mas eu tenho sofrido essa dor há tantos anos. Será que vai ter fim, vai ter saída? Então você pega assim: olha, eu estou atribulado, mas não estou desanimado. Eu estou abatido, mas não estou destruído. Porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Percebe que quando você alinha a tua língua à palavra de Deus, você tem resposta para tudo. Mas quando você está utilizando a tua língua de maneira ineficaz, medíocre, pobre, você amaldiçoa o ambiente, gera uma brecha para que o inimigo entre e destrua sua casa, suas relações e os seus sonhos. Pior, sua fé e a esperança. Deus tem uma esperança nova para você hoje. Comece a declarar a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo enquanto eu estou pregando aqui? Que em muitos lugares as pessoas estão desanimadas. Então vamos lá. Perplexos, mas nunca desanimados. Abatidos, mas nunca destruídos. Isso está a palavra de Deus. Olha, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu vou descansar na sombra do Todo-Poderoso. Alma, acalma. Confia no Senhor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Percebe? E você vai declarando a palavra de Deus, o ambiente vai se enchendo. Vamos fazer um teste aí? Declara aí seu versículo favorito. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Seja qual área você esteja passando por aflição, seja qual área você tenha um desafio enorme pela frente, seja qual for a área que você está sentindo que existe uma cadeia que você não está conseguindo romper, eu afirmo para você, se você souber passar essa transição, declarando a palavra de Deus, não querendo controlar pessoas, não querendo controlar coisas, não querendo controlar destino, mas controlar somente a tua língua. Sabe, gente? Muitas vezes a gente quer controlar tudo. Quer controlar o orçamento, quer controlar a conta, quer controlar as pessoas, quer controlar situações, mas não controla a língua. E sem controlar a língua nós não teremos vitória. A língua tem poder de vida ou morte. Use-a bem. Posso orar por você? Se você está num fé, ou se você está assistindo esse culto com alguém na sua casa, dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Comece a abençoar a língua dela. Fala: Deus, como o Senhor fez com o profeta Isaías, toca na língua do meu irmão, toca na língua da minha irmã, toca na língua do meu filho, toca na língua do meu pai, toca na língua do meu cunhado. Toca, Senhor, toca, Deus. E toca com brasas vivas do altar. Vamos fazer isso, gente? Vamos? Deus, toca na língua dos meus irmãos, para que a língua deles se converta ao controle do Espírito Santo, para que ela fale de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com sentimentos, não de acordo com pensamentos, mas de acordo com a vontade daquele que nos criou, que nos enviou, que ela traga boas novas, esperança, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas aqueles que dele se aproximam precisam saber que ele é galardoador, ele recompensa quem guarda a fé tem a recompensa, não é uma esperança tola, a fé é a recompensa de que Deus está trabalhando por mim e por você. Não tem situação difícil demais para Deus. E eu respondo para você: agindo Deus, quem impedirá o seu agir?
Acaso existe alguma coisa tão difícil para Deus? Agindo Deus, quem impedirá o seu agir? Pois é Ele quem efetua o querer, assim como o realizar, de acordo com a sua santa vontade. Em nome de Jesus. Amém?